na última atividade, nós discutimos sobre a conversão, falamos sobre aquele momento em que ele ficou enceguecido temporariamente. E agora nós vamos como que adentrando no capítulo, segunda parte, primeiro capítulo, rumo ao deserto. Lembremos, após o encontro de Saulo com Jesus, ele caiu do animal, escutou de Jesus: Saulo, o que queres? Ele respondeu, né? Que queres de mim? Jesus disse: não recalcitre mais contra os aguilhões. Foi dito para ele que entrasse na cidade e aguardasse, porque seria dito a ele o que aconteceria dali para frente. E o nosso programa de hoje, ele vai se referir exatamente ao encontro que aconteceu do nosso querido Ananias com Saulo de Tarso. Então, nós vamos lembrar que Saulo de Tarso ficou 3 dias numa vivenda, aguardando o que iria acontecer. Então, nós vamos abrir então o livro no capítulo 1 da segunda parte, exatamente no momento em que Emmanuel define assim: no terceiro dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Seria Sadoc? Questionou Saulo, o seu amigo judeu? Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga. Manda entrar. Um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está. Sem que o convertido possa ver-lhe as cãs respeitáveis e o sorriso generoso. O mutismo do visitante indiciava o desconhecido. Quem sois? Pergunta o cego admirado. Irmão Saulo. Replica o interpelado com doçura. O Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Ouvindo, o moço de Tarso tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Algum conhecido de Jacó? Mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa? Vosso nome? Perguntou, quase aterrado. Ananias. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A presença de Ananias revocava-lhe a memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar
ante o discípulo do Senhor, que lhe chamava ternamente irmão. Oscular-lhe enternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateou o vácuo, sem conseguir a execução do gratíssimo desejo. Imaginemos a cena. Ela é de um valor extraordinário. Imaginemos Saulo aterrado, meditando por 3 dias no hotel, situado na rua da direita, após a visão do Cristo, daquele que passaria a ser o Senhor da vida dele. Ele que defendera tanto Moisés, os profetas, a lei. Ele estava vivendo um outro momento que marcaria definitivamente a sua trajetória espiritual. São aqueles lances que costumamos a viver em nossas vidas. Quando convidados a refletir por revelações, a nossa alma se depara com realidades até então não observadas. A revelação tem essa função: revelar, tirar o véu. Apocalipse, tirar o véu. O papel da doutrina espírita é nos revelar em seus movimentos profícuos, complexos, mas ao mesmo tempo envolventes, simples, para ir descortinando a realidade que necessitamos de vivenciar, porque primeiro a revelação, depois a compreensão, principalmente pelas vias da aplicabilidade no dia a dia. Nem sempre é simples lidar com as explicações, porque geralmente iremos ser guindados a ter que abrir mão de pontos de vistas, rever conceitos, fazer uma ressignificação da própria vida, da própria trajetória. Por certo, iremos descobrir aspectos de indiferença, movimentos de agressividade, de intolerância, para não dizer a rebeldia, que é manifestação do nosso orgulho. Movimentos de vaidade. São pontos fundamentais que vão dar, portanto, aquela base e o impulso para a metanoia, para a renovação mental. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, afirmara o maior de todos os apóstolos, João Batista, que volta no tempo em muitas dimensões e espaços para dizer, como agora no nascimento que comemoramos: endireitai as veredas, renovai-vos no entendimento, como define Paulo, para que o Cristo se estabeleça nos domínios do coração. Nesse momento, ele tateava nas sombras que foram criadas, arregimentadas
por ele mesmo. O lobo voraz, o perseguidor dos cristãos, o inimigo de Ananias, porque Ananias foi aquele que converteu ao cristianismo a Abigail, a alma de sua alma. Mas ali, o lobo, diante da ovelha, até antes perseguida, ampliava a sua análise e se curvava diante da autoridade, da espiritualidade que Ananias representa. É o que nós, querido amigo, estamos sendo convidados agora pela revelação espírita. Revelação espírita que não só demonstra a paternidade divina, a presença dos espíritos em nossas vidas, a reencarnação como um princípio fundamental de evolução em todos os reinos, a influência, o livre-arbítrio, causa e efeito, a influência dos espíritos da natureza, a mediunidade e tantos outros pontos doutrinários. A doutrina espírita que nos aponta a necessidade de implementarmos a sabedoria, que é o caminho, embora o amor seja a luz. A doutrina espírita que nos visita para dizer: vinde a mim, vinde a mim. Mas vinde a mim não com arrogância, vinde a mim não com presunção, vinde a mim não com personalismos. Nós, espíritas, não podemos, em sã consciência, substituir Allan Kardec e os espíritos superiores pela nossa imagem, pelas nossas apresentações, pela nossa condição social, na liderança do próprio movimento espírita. Isso é arrogância. Conversava com um companheiro hoje que me dizia que um determinado líder, quando assumiu um cargo em doutrina espírita, passou a exigir que os seus trabalhadores tratassem-o como doutor. Antes não era doutor, antes era um amigo. Mas porque assumiu o posto, passa a ser doutor. Doutrina espírita é uma proposta para sustentar a nossa vaidade? Ela tem algum princípio que diz que podemos apoiar a nossa personalidade sobre ela? Não, pelo menos é o que nós temos estudado com Allan Kardec. Então, Paulo de Tarso aqui se curva num movimento de profunda humildade diante daquele discípulo de Jesus, porque se ele passar a reverenciar Jesus, ele observava naqueles que falavam de Jesus vasos escolhidos. E geralmente o movimento que desperta no ser que está diante de uma revelação tão expressiva é procurar se ajustar e jamais impor. É exatamente o próprio exemplo que eu dei anteriormente. Se a doutrina espírita, o movimento espírita me convida a exercer um cargo
ou ter uma atribuição, isso para nós deve ser motivo de engrandecimento do nosso coração, mas um convite extraordinário para exercitarmos o que nós acreditamos e, em alguns casos, apregoamos. Nas nossas palestras, nas nossas conversações em tarefas, nas atividades, com os espíritos, com os amigos espíritas, e jamais de arrogância, de prepotência, humildade, sensibilidade. Isso para nós toca profundamente o nosso coração. Aí ele pergunta como Ananias sabia do seu diálogo com Jesus. Ninguém, a não ser alguns aspectos superficiais que os servidores que estavam com ele dividiu. Então ele estava diante de uma revelação extraordinária. Vosso nome? Perguntou quase aterrado. Resposta: Ananias. 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 Ananias que visitam o nosso coração nesse momento de perplexidade. São os benfeitores espirituais de todos os momentos. É aquele amigo espiritual que garantiu a sua presença na sala hoje, no estudo, que contribuiu para que você vencesse as barreiras e conseguisse atender o chamamento. Porque o chamamento vem do alto. E os amigos espirituais facilitam para que a gente consiga chegar no movimento que pode nos auxiliar na renovação. E ele estava ali, nesta condição. E o interessante, me desculpem, eu estou fixando nesse parágrafo, mas é porque ele nos conta tantas coisas. Porque Ananias revoca-lhe a memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o próprio motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Isso é muito sério e de uma beleza inefável, inestimável. Quisera beijar vossa túnica. Por que beijar a túnica? Olha que interessante. Nós poderíamos aqui fazer um miudinho aqui do Evangelho, né? Por que beijar a túnica? Alguém no chat gostaria de arriscar? Porque a túnica, a veste salpicada de sangue, conforme a descrição de João no Apocalipse, no capítulo 19, o Espírito de verdade tem a veste salpicada de sangue. É o martírio, é o testemunho. E a veste salpicada de sangue, na realidade, é a veste luminosa. É a tiara espiritual que estava sobre a cabeça de Allan Kardec, conforme o registro da médium. História essa descrita no livro Obras Póstumas. A tiara espiritual, o corpo espiritual nimbado de luz. Saulo queria oscular, ele queria beijar, um ato de reverência, de reconhecimento à autoridade. E o beijo a representar um movimento que brota do coração. O beijo sincero. O beijo sincero.
diferente daquele beijo dado por Judas na traição. Mas mesmo assim, Jesus disse para ele, quando Judas se aproximava com os soldados de Caifás: venha, aqui viestes. Ele sabia que o beijo era uma forma de delatar, de dizer que ele era Jesus. Existem beijos falsos, muitos beijos falsos. A sociedade transborda de beijos falsos. Nós não estamos falando do beijo cumprimento, de envolvimentos meramente periféricos. Nós estamos falando do beijo que representa o sentimento mais puro, não sensual, o sentimento mais puro. O sentimento que é um ato que expressa comunhão. Então eu faço uma pergunta para você, amigo ouvinte da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita. Você tem osculado a vida? Você tem abraçado no amplexo as oportunidades? Como está o nosso casamento com os nossos desafios, as nossas responsabilidades? Comovidíssimo, melhor dizendo, falou com humildade e reconhecimento. Quisera beijar vossa túnica. Mas como vedes, estou cego. Resposta de Ananias: Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. O dom da vista. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado. Totalmente transformado. Era um instante bendito. Então, Ananias disse para Saulo: Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado. Ouvindo-lhe a palavra plena de fé, Saulo de Tarso deixava transparecer no semblante sinais de profunda alegria interior. Dos olhos ensombrados manaram lágrimas cristalinas. O moço apaixonado e caprichoso aprendera a ser humano e humilde. Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos, disse entre compungido e esperançoso. Penitenciam-me do meu caminho. Banhada no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. O velhinho generoso quis adiantar-se, impedir aquele gesto de renúncia suprema,
considerando a sua própria condição de homem falível e imperfeito, mas desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente em favor da sua completa conversão ao Cristo, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou: Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Jesus Cristo. Que beleza essa narrativa. Observemos o que acontece. Ele queria impedir Ananias, queria impedir aquele gesto de renúncia suprema, identificando a sua condição de homem falível e imperfeito. Mas a circunstância foi extremamente favorável, porque aquele homem, até então tido como indomável, estava se colocando na condição de um servo extremamente humilde, reconhecido diante do altar da vida, das manifestações do divino. A humildade de Ananias, mas a sua sabedoria poderia ser por nós melhor aproveitado do que apenas uma leitura de uma atitude extremamente, vamos dizer assim, de uma atitude mecânica. Não. Ali estava acontecendo um envolvimento espiritual de alta expressão. Nós não temos dúvida de que Jesus estava ali naquele momento. Quantos espíritos acompanhando aquela atitude de Saulo. Inclusive Estevão, Abigail, e todo um cortejo de entidades em aprendizado. Quantas vezes o Senhor da vida pode ter proporcionado situações como essa para nós, e nós fechamos os nossos olhos. São reflexões diante da manifestação dos humildes, dos simples, ou convidados a nos tornarmos simples e humildes, reconhecidos da miserabilidade que ainda campeia dentro de nós mesmos. Está aí, amigo, você que está na sua casa nesse momento, refletindo sobre os embates, sobre as dificuldades que está batendo na tua porta, mas também volvendo ao passado, na sua infância, na sua juventude, na madureza. Acontecera, por certo, situações, vivências, que poderíamos agora tirar o véu e tentar compreender aqueles pontos que até então não foram observados, para esse movimento de soerguimento agora. Por isso que nós estudamos as histórias, as vidas dos grandes vultos da humanidade. Não pode ser apenas para enaltecê-los ou prestar mesquinhas homenagens, como fala Emmanuel. Mas nós temos que fazer um trabalho de arqueologia psíquica
é um termo que eu gosto de usar nas nossas pesquisas, no que remonta ao estudo do psiquismo na franca ascensão, nesse caminho bendito. Quando nós pesquisamos vidas pregressas, por exemplo, o móvel das ações de escarafunchar, de abrir terras áridas, como os egiptólogos fazem no deserto escaldante do Egito, né? Em busca de documentos, de registros da história. O reconstruir o passado é uma tarefa árdua e que precisamos de investir conscientemente, responsavelmente, porque podemos nos deparar com situações complexas, desafiadoras. Então é o que nós temos que fazer, vez por outra, na nossa vida, quanto encarnados e desencarnados. Agora nós estamos sendo visitados por espíritos que estão estudando conosco o Espiritismo, na sala do coração, na ambiência da fraternidade. Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos sendo convidados pelo Senhor para compreender a nossa própria história e verificar a importância da nossa estadia nessa posição que nos foi confiada, como pais, filhos, cônjuges, trabalhadores, divulgadores, operários, líderes, políticos, referências, enfim, estudantes, candidatos a novas posições. Todos nós devemos trabalhar a ampliação do nosso entendimento. Porque ampliando o entendimento, a gente, por necessidade, vai acabar dinamizando o nosso centro essencial de trabalho. E com isso nós vamos dizer assim, ampliando também o nosso raio de ação. Porque a nossa mente, ela define, vamos dizer assim, a circunferência em que podemos operar. Até onde conseguimos chegar. Até que ponto que nós já devemos vencer barreiras. Essa autorização vem do alto. E eu aqui gostaria de carinhosamente dizer que é a nossa essência espiritual que vai definir. Obviamente com a ajuda daqueles que estão em condições mais elevadas. Mas eu estou trabalhando nesses termos para dizer sobre a nossa responsabilidade quanto à nossa evolução. Os amigos espirituais ajudam, inspiram, mas as definições são de responsabilidade nossa. Devemos orar, procurar inspiração, focar a luz, deixar de lado o que não agrega, o que não ajunta, o que não unifica. Devemos repensar, sim, mas focar sempre o bem. E como define Emmanuel, a nossa felicidade mais alta está invariavelmente na felicidade depositada, apoiada na felicidade que proporcionarmos aos semelhantes. Querem que repete? A nossa felicidade mais alta está apoiada invariavelmente na felicidade que proporcionarmos ao nosso semelhante. Muita paz. Continuemos. Jesus é o Messias eterno.
Depus minha alma em suas mãos, afirmara Saulo. Disse entre compungido e esperançoso: penitencio-me do meu caminho. Você se penitencia do caminho que você está seguindo? Nós estamos verdadeiramente depondo nossas almas nas mãos de Jesus? Estamos ou continuamos agindo conforme o nosso eu pequeno, inferior? O que prevalece? A sua vontade ou a vontade do mais alto? A gente vê muitas vezes pessoas combatendo até a luz, em nome da luz. Achamos super interessante. Religiosos defendendo religiões e usando a esgrima da acusação, da disputa, a esgrima da intolerância, a esgrima da política suja, a esgrima do poder. Nós fazemos política até nos nossos ambientes religiosos. Hoje conversava com um amigo que me contava que na última eleição telefonaram para ele dizendo: vote em mim. Aí ele recebeu um outro telefone: vote em fulano. Espera aí. Eu preciso pedir voto? Eu preciso pedir voto num ambiente em que o que deve imperar é a luz do Cristo. Portanto, num movimento que deveria ser espírita cristão, nós fazemos um movimento que sintoniza-se muito mais com o império de César. Pergunto a vocês: para quê? Por quê? Para onde nós vamos com isso? Reflitamos, companheiros. Reflitamos em como nós poderíamos fazer diferente. Porque o Evangelho é uma proposta de fazer diferente, qualificadamente. Porque se for para fazer mais ou menos, não precisa de fazer em nome do Evangelho. A gente faz na sociedade. Agora é a hora. No Brasil, as eleições. Vote em mim. Vote no meu candidato. Ok. A gente entende os mecanismos da socialização, da busca para tentar melhorar, aprimorar. Mas eu pergunto para vocês: qual é o objetivo da nossa encarnação? Aí, se vocês me permitem, eu não posso dizer que não falei das flores, devo eu transferir essa resposta para o Espírito da Verdade, que assim disse para Allan Kardec na questão 132. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação. Para outros,
missão. Me perdoem. Vou pedir licença para continuar a leitura, porque ela é muito valiosa para esse nosso momento. Parei na missão. Mas, para alcançarem esta perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade. Há de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Um comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Vou chamar a atenção, porque a leitura que foi sugerida pela coordenação não estava no objetivo, para dizer o seguinte, que nós estamos concorrendo para a obra geral e por isso vamos nos adiantando. Então, quando convidados para operar na horizontal do mundo, nos planos sociais, na comunidade, na família, nós estamos tentando ajudar ao progresso de todos. E com isso vamos trabalhando o nosso progresso pessoal. Aí vem o finalzinho do texto que transborda de sabedoria para todos nós. Porque aqui está o nosso grande desafio. Ou seja, então vou concorrer para a obra geral. Vou trabalhar para o benefício da comunidade, do movimento espírita, da minha família e etc. Então justifica de eu procurar ajudar alguém a assumir o cargo, eu assumo o cargo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Até aqui tudo bem. Mas olha o final, o comentário de Allan Kardec. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Aproximar de quem? De Deus. E como que tu vai aproximar de Deus? Se transformando num homem de bem, que é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Por quê? Por uma lei admirável de sua providência. Meu querido amigo Arnaldo, acompanhe esse texto. Olha que beleza, vamos dizer assim, que licença poética das esferas mais altas. Por uma lei, é lei, viu, Arnaldo? Lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Se não formos solidários no sentido do bem, porque você pode ser solidário para complicar, para conspurcar, para adulterar, você pode ser solidário. E pode receber solidariedade para fazer bobagem. Mas aqui, a solidariedade que Allan Kardec está se referindo é a solidariedade na natureza. Da natureza humana, nós tendemos a ser solidários.
mas é a natureza superior, divina, natureza com N maiúsculo, é o comentário de Allan Kardec. Vamos refletir, amigos, porque hoje, graças a Deus, nós estamos sendo brindados aqui com muitas reflexões importantes, pelo menos assim eu estou entendendo para o meu aprendizado. O moço apaixonado e caprichoso aprender a ser humano e humilde. Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos. Banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. O velhinho generoso quis adiantar-se, impedir aquele gesto de renúncia suprema, considerando sua própria condição de homem falível e imperfeito, mas desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente em favor da sua completa conversão ao Cristo, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou: Irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nossa fé, para a nova fé em Cristo Jesus. Entre as lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço tarcense acentuou contrito: Digne-se o Senhor perdoar meus pecados e iluminar meus propósitos para uma vida nova. Agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados e num gesto amoroso, em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. Se é do agrado de Jesus que isso aconteça, advertiu Saulo compungido, ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo sempre. Eu gostaria de enaltecer nesse texto, nesses pontos que nós lemos aqui agora, a questão dos olhos aparece 3 vezes. Entre lágrimas ardentes que corriam dos olhos, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados. E agora, Saulo dizendo, ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo sempre. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo serás luz. Isso é uma poesia de altas expressões espirituais que Jesus nos legou. Os teus olhos. Bem-aventurados os que têm olhos de ver. Olhos. Espelho da nossa alma. Não é? Alguns afiançam. Os olhos são as janelas do coração. Os olhos. O olhar diz muito mais do que palavras. Que Deus nos abençoe, para que a gente possa ver com bondade. Recordo-me agora do cego Bartimeu, que foi curado por Jesus, a sua cegueira. O Evangelho não diz que ele foi curado fisicamente. A história, a tradição conta. Ele viu.
Passava Jesus ao largo, a multidão o acompanhava. Bartimeu, cego, que estava sentado à beira do caminho, viu o burburinho. Então ele levanta e pergunta: o que está acontecendo? Os transeuntes dizem para ele: Jesus, o Nazareno, passa por aqui. E ele, então, num movimento extraordinário, começa a clamar, dizendo: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava e a multidão tentava amortecer os seus brados. E ele continuava clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui a gente observa como a misericórdia da providência divina nos oferece os recursos do vinde a mim sempre, porque Jesus sempre está passando. Jesus, nós não vamos encontrá-lo no Evangelho parado, sentado. Sempre, e Jesus sentando, e Jesus partindo, e Jesus chegando. Observemos. Estudar o Evangelho tem que prestar atenção nesses detalhes, porque aí nós vamos encontrar um ponto doutrinário aí. Evolução constante. Mas também poderíamos falar poeticamente sobre o amor. Dinâmica da vida. O universo é pulsante. O teu coração está pulsando. A vida está pulsando em toda parte. Ela não para. Se parar, morte. Estagnação. A água do amor, ela sempre está em movimento. Água parada não é uma boa pedida. Nós vamos encontrar problema. Então, o amor não pode ficar encaixotado. O trabalho do Evangelho não pode ser departamentalizado. Isso é para a gente pensar. Uma casa espírita, ela tem setores. Mas se os setores não se intercambiam, essa casa espírita está fadada a ter problema. O atendimento espiritual a quem está chegando, falho. Porque o processo da educação é um processo contínuo. Ele se abre em etapas, se fecha em ciclos e se renova constantemente. Não é verdade? Mas cada movimento tem a ver com o outro. Agora que a gente está chegando numa idade mais avançada, se você mergulhar com calma, você vai se deparar com uma realidade atual que é reflexo de atividades lá de trás. Pode ser que você está trabalhando terapêuticas de alguns pontos que foram fixados na sua infância. Por que não? Na sua juventude. E está desabrochando agora. Não é verdade? Por isso muitos conflitos. Por isso que nós estamos encontrando uma sociedade mal resolvida. O chulo, o esdrúxulo, está ganhando campo. Não é? Porque afirmam que nós estamos numa época de liberdade. Então, muitas vezes, com situações mal resolvidas dentro da gente, a gente parte para a sociedade julgando que podemos simplesmente colocar na mesa para todos verem. Olha o que o Facebook, o que a internet tem oferecido. Não é? As imagens que ficam escondidas e de uma hora para outra se tornam públicas. Ou outros que não têm nem esse cuidado se expõem. Não é verdade? Então, crise de identidade. Nunca se viu tanta liberalidade. As predições, ou melhor, os acontecidos de Sodoma e Gomorra,
estão assim nas nossas ruas. O sexo livre ou irresponsável, porque, como define Emmanuel, não existe sexo sem responsabilidade. São pontos para a gente refletir. Então, nós estamos perpassando um momento histórico que precisamos ter muito cuidado para analisar. E eu vou repetir. Temos visto por aí questões mal resolvidas e que hoje, com a força da informação, os diversos veículos de divulgação estão trazendo circunstâncias que muitas vezes nós não estamos tendo a habilidade de resolver. E transferimos os nossos problemas para o outro que está conosco. E dependendo da posição que ocupamos, podemos estar dividindo problemas com muita gente. Por isso, assumindo responsabilidade com todas elas. Conosco mesmo primeiro. Observe o cego gritando. O que está acontecendo? Jesus está passando. A mente dele se abre. A intuição verticaliza-o. Aí ele começa a gritar. É o despertar da consciência. Jesus, Jesus, filho de Davi. O filho de Davi, inclusive, nos remete a considerar a maturidade do cego. Porque ele podia falar, Jesus, Jesus, me ajuda. Ô profeta, vem cá, cuida da gente. Você tem o dom. Não. Jesus, filho de Davi. Ele foi lá na linhagem espiritual. Para você entender isto, é necessário maturidade. Ou nós temos dúvida de que Saulo de Tarso tinha maturidade suficiente para receber o Cristo e dar a resposta que ele deu? Vaso escolhido. Vaso escolhido por privilégio? Não. O vaso que a duras penas se preparou no tempo e no espaço. Jesus chama aqueles que podem atender. Ele chama a todos, não tem privilégio. Mas o chamamento dele, ouvinde a mim todos vós, vai ser considerado de acordo com a nossa posição espiritual. Vocês estão de acordo? Então, cada um de nós respondemos de formas diferentes. E eu gostaria até de dizer que nós estamos respondendo de maneiras especiais e bem específicas nessa nossa própria encarnação. O aceitar hoje o chamamento é o mesmo aceitar de 10 anos atrás, não é? Vocês estão de acordo? Estamos aceitando. Senhor, eis-me aqui. Só que agora, o aceitar nosso já é muito mais consciente, mais responsável do que foi o aceitar de 20 anos atrás. Como será bem aquém do nosso aceitar de daqui a 10 anos, 20 anos, na próxima encarnação. Então são pontos. São pontos para que a gente possa considerar. Então, cuidado é o que os Espíritos estão falando para a gente, com muito carinho. Cuidado com os assuntos que são ditos assuntos naturais. Temos que ter maturidade. A gente ouve por aí, até em palestras. Nós temos que ter naturalidade para tratar determinados assuntos. O gestual é algo até complexo. E muitas vezes não é tão natural quanto se pensa. Filosoficamente, tudo é natural. Em nível de evolução está tudo certo, não tem nada errado. Como dizia Leão Zalha aqui em Belo Horizonte, errado é quem fala que está errado. Porque está tudo certo. Todos os movimentos estão proporcionando experiências.
Então, cuidado até para analisar o comportamento do seu companheiro, do semelhante. Porque ele está vivendo uma realidade, está descobrindo algumas coisas que para você é um absurdo, mas para ele não é. Mas nós temos que entender o nível de responsabilidade e de comprometimento que se estabelece quando, por exemplo, eu tenho um microfone na mão. Quando eu sou convidado para fazer uma palestra numa casa espírita, num evento espírita. E eu tenho nesses momentos, refletido muito com os nossos amigos espíritas. Quando me convidam para fazer um evento espírita, eu deixo muito claro. É para ir fazer o evento espírita? Sim. Então, é para levar Allan Kardec? É para levar Jesus? É a pergunta que eu faço para os nossos amigos. Aí costumam devolver a pergunta dizendo, mas por quê? O evento é espírita. Não, o evento pode ser espírita, mas eu quero saber se o evento está compromissado com o espiritismo. Porque nós estamos vendo, inclusive, eventos espíritas que se fala de tudo menos de Kardec e de Jesus. Jesus e Kardec, na definição bem apimentada de Arnaldo Rocha, são ilustres desconhecidos. São ilustres desconhecidos. Houve uma semana espírita aqui numa região aqui da América do Sul, algum período muito próximo do que nós estamos agora. Aí lá, no evento espírita, tinha o dístico, Jesus e Kardec nos nossos dias. Os expositores que foram convidados trataram de tantos temas, de acordo com as suas necessidades, e a codificação espírita não foi citada. Allan Kardec, muito menos lembrado, a não ser num cartaz que estava lá na porta. E Jesus, comportamento respeitoso, foi esquecido. O chulo foi privilegiado. Anedotas acaloradas. Termos que não condizem com a nobreza que é a apresentação da doutrina espírita. Então eu pergunto para vocês, qual o teor espiritual do evento? Qual a resposta? Qual a frutificação? Então são pontos que a gente observa como que o movimento de unificação está sendo cuidadoso. Nas expressões, por exemplo, que a Federação Espírita Brasileira tem engrinaldado os eventos, como o congresso que foi feito em 4 regiões do Brasil para falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Os temas bem alinhados dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. As abordagens dentro dos tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a proposta. Assim que nós queremos o evento espírita. Porque se fica solto, a gente faz de acordo com o nosso ponto de vista. Então eu não posso transformar um projeto espírita num projeto de cunho pessoal. Vocês desculpem, estamos fazendo essas digressões, mas é porque nós temos visto e precisamos ser cuidadosos, amigos espíritas. Aqui não é nenhuma crítica negativa, pelo contrário, nosso trabalho é de união. Então eu não posso fazer uma jornada espírita de Carlos Alberto. Como assim? Jornada espírita. Então o cartaz tem que conter o tema, os subtemas, as abordagens. Esse é o cartaz. Se der uma brecha, coloca um retratozinho lá no cantinho para as pessoas saberem quem que é o Zé Ninguém do Carlos Alberto. Agora, não pode colocar o meu retrato por cima do planeta, irradiando luz, porque senão nós estaremos o quê? Alimentando mitos e enganando aqueles corações frágeis que transferem para os mitos as responsabilidades de evolução que são pessoais e intransferíveis. Mas aí a gente acomoda a fulano, vou assistir fulano, com todo respeito. Existem pessoas brilhantes na oratória, conseguem passar a mensagem de uma forma exuberante.
são carismáticos, mas nós, expositores, nós, admiradores, nós, trabalhadores, nós, dirigentes, precisamos de entender o porquê que Allan Kardec abandona o nome de batismo Hipólito Leon Adenizar Rivaio, introduz o pseudônimo Allan Kardec, que foi um nome que ele teve numa existência como sacerdote druida, fazendo uma alusão à reencarnação, à evolução, mas, caríssimos irmãos, acima de tudo, a despersonalização. Por isso só ele sabia o nome dele. Só ele sabia a missão que ele tinha. Vamos estudar o livro Apocalipse no capítulo 19, que nós vamos encontrar muitos pontos que podem nos ajudar. E hoje, preparando o trabalho, um amigo espiritual me trouxe uma reflexão e eu, num átimo de tempo, eu achei aquilo meio solto, mas agora chegou o momento de falar sobre isso. E agora a gente entende como que existe um planejamento mesmo, né? Ele me disse assim: você já observou, Carlos Alberto, a beleza da conduta humilde, despretensiosa, valorosa, educativa do nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes? Aí eu fiquei refletindo, veio o bloco, a vida, os feitos, e eu fiquei pensando, gente, é verdade. Mas eu confesso que eu não entendi o que o benfeitor queria dizer. Então ele conclui dizendo assim: você já prestou atenção que quando ele escrevia os artigos nos periódicos, ele não usava o nome Bezerra de Menezes? Aí eu lembrei, ele adotava o pseudônimo Max. Max. Por que Max? Ainda não foi objeto de minhas pesquisas, mas eu posso carinhosamente com vocês deduzir sobre um ponto extraordinário que foi das expressões belíssimas da vida deste espírito que é apóstolo de Jesus. Dizer como afirmar a João Batista: é necessário que é necessário que ele cresça, o Senhor, e que eu me diminua. Primeiro lá, não é aqui, primeiro eu diminuo para ele crescer, não é assim. Vamos ser humildes, simples, tendo na manjedoura nosso ponto de referência. Jesus é a referência. Nós espíritas não podemos dizer que nós somos referências. Nós estamos aprendendo. Não existe espírita missionário. Não. Outro dia eu ouvi uma companheira falando de um outro amigo espírita. Fulano é um enviado. Ok? O carteiro que trabalha no correio é um enviado. Não é? Então, nesse sentido, todo mundo aqui é enviado. Você é enviado como filho, enviado como pai, enviado como amigo. Não é? Nós somos todos aqui enviados para participar da sala estudando Espiritismo. Agora daí, imaginar que somos peregrinos, que estamos vindo das esferas maiores para consertar o mundo, vai uma grande distância. E nós, espíritas, precisamos de acordar para a gente não cometer os mesmos erros de outrora. Fique este convite, melhor dizendo, este convite singelo, respeitoso, que parte de um sentimento que a gente percebe que são expressões de cristianismo. Cristianismo é simplicidade, cristianismo é amizade, cristianismo é respeito, cristianismo
é solidariedade. Nós todos estamos em busca dessa comunhão. Por isso, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E como se encontrasse em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas como escamas. À proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz. Através da janela aberta, viu o céu claro de Damasco, como Emmanuel escreve, libertando. Ele podia ter visto um monte de coisa, mas Emmanuel fez questão de pontuar. Ele viu uma janela, e era a janela aberta. Porque da janela ele viu o céu claro de Damasco, a definir que todos nós estamos a caminho da nossa própria Damasco. Quem sabe, já sendo tratados pelos Ananias do bem, experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridades deslumbrantes. A aragem da manhã, olha que beleza, foi de manhã. Olha que o detalhe para a gente refletir, foi de manhã. Por que de manhã? Os primeiros movimentos que ainda têm conexão plena com a madrugada, com a noite. Por isso a aragem, como o perfume do sol, vinha banhar-lhe a fronte, traduzindo para o seu coração uma bênção de Deus. Vejo agora. Glória ao Redentor de minha alma, exclamava, estendendo os braços, num transporte de gratidão e de amor. Num transporte de gratidão e de amor. Gratidão e amor nos transporta aos páramos celestiais. Queridos amigos, ouvintes, teleouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, você que já instalou no Play Store o aplicativo que favorece para escutar o programa dos seus equipamentos móveis, mas você também que está no seu lar, sentindo a presença da espiritualidade, que leva o frescor, da esperança, o perfume da fraternidade, as rosas do amor, os espinhos dos testemunhos, sentindo a paz que invade, que saneia, que ioniza, que trata a psicosfera, levando as vibrações, os eflúvios balsamizantes, medicamentosos. Você que nesse momento está sentindo a presença, a visita de Jesus. Receba de todos nós um grande abraço, respeitoso, mas extremamente grato por ter tido a paciência de acompanhar mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. E para interrompermos as nossas atividades da noite, gostaríamos de trazer o Espírito Maria Dolores, através das mãos luz de Francisco Cândido Xavier. No livro Antologia da Espiritualidade, ela nos brinda
com o poema Retrato da Amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso, para dar-me a presença. Sofre sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas, e anoto como é grande teu carinho, no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem, o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores, pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou. Nunca me perguntastes de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida, estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto do teu braço irmão, por tudo que tens sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração. E por tudo que me dás ao coração, pelo conforto do teu braço irmão, nós nos despedimos, relembrando o pão da vida que há de nos guindar fortalecidos para a excelsa redenção. Querida amiga, querido amigo, irmão de ideal cristão, independente da religião que abraças, nós agradecemos pela oportunidade, pois o banquete do Senhor distribui as migalhas de luz que é o pão da vida, independente do credo, da cor, da posição, da religião. Somos todos irmãos e por isso o nosso sentimento se rende em movimentos de profunda gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que Maria Santíssima possa se fazer presente em todos os lares aqui representados e que ela nos faça sempre meditar, lembrar e sentir as palavras do Evangelho, que são as portas para a excelsa ressurreição. Obrigado a todos. Ave, ave, ave Cristo sempre. Que assim seja.